After decades of free money, the day of reckoning is coming, as we're seeing with the financial meltdown across the board. There's $1.5 trillion of commercial real estate loans that are coming due in the next 3 years. And these loans were made at periods of time where the interest rates were near zero. So, to refinance them today, they're going to be at much higher interest rates, much lower values, and now in one of the unprecedented illiquid. So we think about 2008. In 2008, we said, yeah, there's some issues with housing and some concerns on the part of banks and others, but it's probably baked in. That's what a lot of the bulls said. And similarly, now we're looking at interest rate risks at all kinds of institutions, and in particular, commercial real estate. If you go back to the problems that were happening at Silicon Valley Bank, it's very much an interest rate risk management problem. That's usually the prelude to the credit risk off. And so the real risk coming down the pipeline here is probably commercial real estate risk. We have to understand that commercial real estate has dropped in value simply because higher interest rates make borrowing costs higher, thereby limiting investors' ability to make deals. This year and next, there is a huge pipeline of commercial mortgages hitting maturity that need to be refinanced. The big concern, of course, is office. Of the $270 billion of bank-held CRE loans maturing this year, about $80 billion, or 30%, are on office properties. We've already seen that here in New York City, that people are not flocking back to the office. So if we see property buildings default, that means that less valuable assets on a bank's balance sheet. So that would be not really a good picture. Mark Grant, chief global strategist at Colliers Securities, says everybody's scaling back their risk appetite for real estate loans. Office owners in particular are getting squeezed. $40 billion worth of these properties are now seen in distress. One thing that I'm worried about is commercial real estate. And, there's a piece in the Journal today, a record amount of commercial mortgages expiring in 2023, set to test the financial health of small and regional banks already under pressure following the failures of Silicon Valley Bank. Smaller banks hold around $2.3 trillion in commercial real estate debt. The experts say that billions of dollars in commercial real estate loans are due this year. Debt owed in particular to smaller and regional banks. And if office building owners start missing these payments, it can increase the fragility of the entire banking system. More than 80% of commercial real estate loans are held by banks with fewer than $250 billion in assets. The everything bubble has now burst, and that's going to hit everything, everywhere, all at once. Com taxas de juros em suas mínimas históricas, milhões de pessoas correram em direção aos bancos comerciais para pegar empréstimos hipotecários a um custo muito baixo. Essas hipotecas, por sua vez, logo foram securitizadas e espalhadas por todo o sistema financeiro através de títulos hipotecários classificados com o mais alto grau de segurança pelas agências de classificação de risco. Entretanto, com o passar do tempo, os juros que estavam em patamares mínimos dispararam, o que, além de provocar uma grande queda na demanda por novos empréstimos, fazendo os preços dos imóveis despencarem e jogando todo o setor imobiliário em uma grave recessão, gerou também a eclosão de uma enorme onda de inadimplência dessas hipotecas, ameaçando diretamente a sobrevivência não somente do sistema bancário americano, mas de toda a economia global. Pode parecer que estou descrevendo a grande crise financeira de 2008, mas o cenário que acabei de descrever está acontecendo neste exato momento em pleno ano de 2023 e você deveria estar atento a ele. Mas antes de dar mais detalhes, peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Diferentemente do que aconteceu no período pré-crise de 2008, hoje o setor imobiliário residencial americano é muito mais consistente e seguro do que naquela época, com quase 40% dos proprietários de casas não possuindo dívidas hipotecárias, sendo que dentre os que possuem, 80% das hipotecas são de taxas fixas. E dentre os que possuem taxas ajustáveis, a maior parte estava apta a refinanciar suas hipotecas entre 2020 e 2021, quando as taxas ainda estavam em patamares historicamente baixos, sem falar que os padrões para concessão de empréstimos residenciais se tornaram muito mais rígidos após a crise imobiliária. Sendo assim,
o setor imobiliário residencial americano aparentemente não é um problema hoje. Entretanto, o mesmo já não pode ser dito sobre o setor imobiliário comercial. O setor imobiliário comercial americano representa uma enorme fatia da maior economia do mundo, possuindo hoje um mercado de aproximadamente 20 trilhões de dólares. A partir de 2020, com as enormes injeções de liquidez por parte do Banco Central americano, o crescimento desse setor em específico se tornou exponencial, o que ocasionou um verdadeiro boom nos preços desses imóveis. Porém, ao mesmo tempo em que o setor imobiliário comercial experimentava um crescimento exponencial, por outro lado, uma mudança social em torno da necessidade de se trabalhar presencialmente em escritórios de grandes empresas estava acontecendo nas maiores cidades do país. A partir de 2020, muitas empresas foram forçadas a permitir o trabalho remoto de seus funcionários e acabaram percebendo como isso poderia ser vantajoso, tanto para os funcionários quanto para a empresa. O aluguel de escritório é caro, e no caso de muitos trabalhadores, qualquer queda na produtividade seria compensada pela economia no aluguel, e ao contrário da década de 80, hoje existem videoconferências, e-mails e todos os tipos de ferramentas para contornar o problema da distância. Desse modo, mesmo após o fim das quarentenas, apesar de muita gente ter voltado a trabalhar presencialmente, a prática do home office acabou se tornando uma tendência e isso tem gerado um grande problema para o setor imobiliário comercial. O aumento do home office fez com que a vacância dos imóveis comerciais explodisse. Atualmente, a taxa de vacância dos imóveis comerciais nos Estados Unidos está se aproximando dos 19%, o maior patamar da história, e segundo especialistas, a tendência daqui para frente é só piorar. É válida a ressalva de que a economia americana ainda está em pleno emprego, com uma das menores taxas de desemprego da história. A iminência de uma recessão deve intensificar ainda mais esse processo à medida em que as empresas demitem funcionários e isso diminui a demanda por escritórios no curto prazo. Não por acaso, o valor dos imóveis comerciais tem despencado nos últimos meses. Com a subida agressiva dos juros, os valores dos imóveis de escritórios caíram 25% no último ano, o que por sua vez também tem se refletido nos preços dos títulos hipotecários lastreados em imóveis comerciais, bem como na cotação dos principais fundos que investem nesse tipo de ativo. Com as taxas de juros subindo dramaticamente e em um curto período de tempo, o setor imobiliário comercial, especialmente no subsetor de escritórios, está vivenciando o estouro de sua bolha. À medida em que os aluguéis expiram, os inquilinos reduzem a quantidade de metragem quadrada que estão dispostos a alugar. Consequentemente, as taxas de vacância aumentam. Os proprietários terão agora que reduzir os aluguéis para manter os inquilinos. Aluguéis mais baixos, somados ao aumento das taxas de vacância, resultarão em grandes furos na receita dos proprietários dos imóveis. Como se isso não bastasse, à medida em que os empréstimos hipotecários vencem, eles serão renovados a taxas significativamente mais altas, e os investimentos imobiliários que antes eram fontes de dinheiro fácil se tornarão em buracos sem fundo de dinheiro. Esse círculo vicioso continuará à medida em que o valor dessas propriedades diminui. Os bancos verão o valor dos imóveis que são empregados como suas garantias cair e, portanto, não poderão rolar todo o empréstimo, já que o valor do empréstimo concedido anteriormente agora é maior do que o valor do imóvel em si. E é aí onde mora o problema. A deterioração do setor imobiliário comercial americano tem chamado a atenção da mídia especializada nas últimas semanas, devido ao seu potencial de causar maiores turbulências nos mercados. Entretanto, é bem verdade que, observando isoladamente, a atual bolha imobiliária comercial americana por si só é muito menor do que a bolha imobiliária gerada pelas hipotecas residenciais subprimes de 15 anos atrás. Mas isso é somente a primeira parte da conversa. Daqui em diante, a história se torna muito mais assustadora. Hoje, há quase 3 trilhões de dólares em dívida imobiliária comercial pendentes no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Desse total,
nada menos do que 70%, pertencem a bancos regionais americanos, aqueles com menos de 250 bilhões de dólares em ativos, como era o caso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. Ou seja, exatamente os mesmos bancos que, como vimos em vídeos anteriores, vêm sofrendo com um enorme montante de prejuízos não realizados em suas carteiras de títulos e com uma fuga maciça de depósitos de seus clientes, ambos fatores também gerados pelo aperto agressivo da política monetária do Fed. No total, 317 bilhões de dólares em dívidas de imóveis comerciais vencem até o final de 2024. Dentro desse montante, há 92 bilhões de dólares em dívidas específicas de escritórios com vencimento para este ano e mais 58 bilhões de dólares vencerão em 2024. E desse montante total que vence este ano, quase metade tem uma taxa de juros variável. Além disso, segundo o Goldman Sachs, 99% dos mutuários americanos têm uma taxa de hipoteca inferior à taxa de mercado atual. Ou seja, esses empréstimos terão de ser refinanciados a uma taxa de juros muito maior, ao mesmo tempo em que o valor desses imóveis tornaram-se muito menores. Na prática, isso significa que muitos desses mutuários optarão por vender ou simplesmente irão parar de pagar as suas hipotecas comerciais. Não por acaso, a taxa de inadimplência desses empréstimos já começou a disparar. Recentemente, alguns dos grandes gestores de fundos de investimentos no mercado imobiliário comercial têm sofrido com a atual onda de inadimplência, como a PIMCO, a Brookfield e a Blackstone, que coincidentemente ou não, no final do ano passado, teve de congelar os saques para os clientes de seu principal fundo imobiliário. Mas calma, porque a situação se torna ainda mais aterradora. Segundo reportagem do The Washington Post, ao menos 400 bancos americanos com pelo menos 100 bilhões de dólares em ativos totais têm 3 vezes mais empréstimos para imóveis comerciais do que ativos de baixo risco. Então, em resumo, a tempestade no setor imobiliário comercial e a tempestade nos bancos regionais estão em rota de colisão para se tornar assim em uma tempestade perfeita no sistema financeiro americano. Até agora, os desenvolvedores e os bancos que emprestam a eles não foram muito afetados, porque os empréstimos hipotecários para imóveis comerciais tendem a durar vários anos, ao contrário dos prazos de 1 ano para a maioria dos imóveis residenciais. Mas um grande montante desses empréstimos vão expirar nos próximos 2 anos, potencialmente desencadeando um efeito dominó que pode abalar todo o sistema financeiro dos Estados Unidos. A intensificação da corrida bancária contra bancos regionais provavelmente tornará mais rígidos os padrões de empréstimos para as hipotecas do setor imobiliário comercial, o que deverá acentuar a queda dos preços dos imóveis desse setor, bem como aumentar a inadimplência dos empréstimos hipotecários comerciais. Ao mesmo tempo, grandes perdas em imóveis comerciais podem ter um efeito cascata nos bancos regionais, que evidentemente já estão em situação de maior risco. Dessa forma, a deterioração do setor imobiliário comercial e a deterioração das condições de liquidez dos bancos regionais a partir desse ponto parecem se retroalimentar um do outro, no que pode se tornar então um ciclo vicioso que irá culminar no gatilho da próxima crise financeira. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso queira se tornar um membro do Econofácil, clique no botão Seja Membro e conheça os benefícios exclusivos.